gentil. Dar atenção às pessoas, bom dia, boa tarde, muito obrigado, por favor, tanto em casa quanto no trabalho. Muitas pessoas alegam que não têm mais tempo para serem atenciosas. Exatamente, até parece que a gentileza está em extinção. E esse é o tema da conversa com a repórter Mariana Faria, com a psicóloga Lígia Guerra. Ser gentil não é apenas uma questão de educação. A gentileza pode e muito melhorar as nossas relações sociais. Assunto para o nosso bate-papo com a Lígia Guerra. Bom dia, Lígia. Bom dia, Mariana. Lígia, por que o ser humano vem perdendo essa cultura da gentileza? A gente vê cada dia mais grosserias, falta de educação. Por que isso está ocorrendo? Na verdade, Mariana, eu percebo que as pessoas estão se atropelando, ninguém mais presenteia ninguém com o seu tempo e com a sua atenção. Então, a gentileza, ela requer isso, ela requer que você delegue, né, esse olhar, que você delegue essa tua atenção, que você acaricie as pessoas com o seu tempo, essa que é a grande verdade. Inclusive, esses dias eu estava conversando com o meu pai, ele contou uma história que aconteceu na Noruega, de um rapaz que ficou trancado numa câmara frigorífica. Ele havia ido ver algum problema e a porta se fechou. Ele ficou 5 horas lá dentro. E ele foi salvo pelo vigia da empresa. Aí foram perguntar por que ele foi ver o que tinha acontecido com esse funcionário e tal. E ele comentou, olha, eu trabalho há 35 anos na empresa. Ele é um dos poucos funcionários que todo dia de manhã me dá bom dia. E todo dia no final da tarde ele se despede. E hoje ele não havia se despedido. Eu fiquei preocupada e fui ver o que havia acontecido. Quando eu ouvi essa história, eu fiquei pensando se eu seria salvo e se a maioria de nós seríamos salvos. Porque as pessoas, de uma forma geral, elas passam umas pelas outras e nem enxergam. Então, a gentileza, eu entendo que é o grande idioma humano. Muito mais importante até do que você aprender inglês, aprender espanhol, aprender francês, é o idioma humano. E ela começa nesses pequenos gestos do bom dia, do por favor, do obrigada. Ela começa a partir do momento que a gente coloca o nosso pezinho para fora da cama de manhã com nós mesmos, sermos primeiro gentis com o nosso próprio corpo. A maioria das pessoas pula da cama pela manhã, nem se prepara, nem agradece o dia que está chegando, não acorda gentilmente consigo mesmo, sai se atropelando. Então, a gente levantar da cama de manhã com tranquilidade, não esquecer que as pessoas que estão na casa da gente, inclusive o parceiro que por vezes está do lado da cama ou a parceira, merece um bom dia. Saiu do portão de casa, seja gentil no trânsito. A gente tem que ir treinando esse processo no dia a dia, porque a gente vai ter que se reeducar. A humanidade está muito mal educada. E a gente fica até embrutecido, digamos assim, os nossos sentimentos, né? É um exercício mesmo de voltar a ter os nossos sentimentos e a mostrar isso para o outro. Sem dúvida, e assim, foi de uma profundidade gigante isso que você colocou, porque a gente percebe isso em questões muito cotidianas. Às vezes você chega na tua casa, tua mãe já fez o teu almoço, tua esposa já fez, você nem agradece, nem elogia, porque o elogio, para você poder elogiar alguém, você tem que dar atenção a essa pessoa, né? Até em São Paulo, esses dias teve uma exposição de arte na rua, e as pessoas perceberam, depois de 2, 3 dias, que tinham certas estátuas, certos cartazes, certos movimentos artísticos na rua, depois que elas foram entender o que era aquilo. Eram coisas bem diferentes, assim, era justamente para despertar a atenção do motorista e tirar ele daquele foco de sair para o trabalho sem perceber o que está ao lado. Então, ler, ouvir boa música, uma boa conversa, a gente tem que ter tempo para essas coisas, porque senão a alma vai se ressentindo, ela vai deixando de ser fértil até para grandes ideias. E no mercado de trabalho, como é que a gente diferencia essa postura do ser puxa-saco, do ser gentil? Porque muitas vezes acaba havendo uma confusão, né? As pessoas acabam, os colegas de trabalho, achando que aquela pessoa está tentando ser puxa-saco, enfim, como diferenciar isso? E é bem comum essa confusão. O gentil, ele é autoconfiante. Você vai perceber que o gentil não é servil. O puxa-saco, ele é muito servil, né? Então, ele até, por vezes, ele até omite certas qualidades para deixar que o outro se destaque, para ele se sentir, então, com algum tipo de privilégio. O gentil não, ele vai discordar de uma pessoa de forma gentil, ele vai colocar a opinião dele de forma gentil, e são pequenas coisas. Ele percebe que uma garrafa está na ponta da mesa e a pessoa está querendo pegar água, ele vai alcançar, ninguém precisa estar pedindo. Mas não é numa atitude servil, é numa atitude cordial. E normalmente o gentil é admirado, né? E o puxa-saco, ele é hostilizado. Então a gente vai percebendo essa diferença no dia a dia de uma forma bem clara. E quem é gentil? Tem algum perfil psicológico? Tem. O gentil, ele tem uma empatia, ele tem uma percepção do meio.
As pessoas gentis dificilmente ficam desempregadas, por quê? Não porque elas não venham a ter problemas no seu cotidiano, mas é que a interação delas com o meio é diferente. Por mais que elas percam o seu trabalho, elas criaram laços mais profundos com as pessoas. Elas não estão mais preocupadas só se a Mariana está bem no trabalho. Essa pessoa vai saber um pouquinho mais da Mariana, da vida pessoal dela, vai perguntar, criam laços. Então, quando você vai indicar um colega seu para um novo trabalho, você vai lembrar daquela pessoa que criou realmente um laço mais profundo com você. E isso passa para todos os relacionamentos da nossa família, do nosso meio social. E qual é o reflexo de toda essa gentileza na saúde mental e também na física? Olha, as pessoas gentis, elas não ficam tão focadas nos aspectos negativos das coisas, justamente porque elas estão buscando uma forma de fazerem diferença no mundo. Então, elas não são tão autocentradas, tão egocêntricas. E com isso, as pessoas tendem a adoecer menos. Pessoas muito depressivas, de uma forma geral, são pessoas que não têm um bom olhar para o outro. Elas estão tão focadas nos seus problemas, estão tão entristecidas com as suas histórias, que por vezes deixam de serem úteis no seu meio. Então as pessoas gentis estão atentas a essas questões todas e elas valorizam muito o que elas também têm no cotidiano delas. Obrigada, então, Lígia, mais gentileza para 2012. Gentileza, por favor, vamos colocar isso no nosso currículo pessoal e profissional que faz diferença. Obrigada pela entrevista. De volta ao estúdio com as notícias do Bom Dia Paraná.